Mas ele pontua também que, na verdade, ele fala que a leitura desse conhecimento não torna um filósofo, mas sim estar pensando em filosofia. Porque para existir essa prática da filosofia, de fato, teria que ser algo crítico. Os estudos pré-existentes relacionados a uma crítica no sentido de construtiva do seu tempo. Ou seja, ele vai gerar novos conhecimentos a partir dos conhecimentos pré-existentes que foram gerados com a sua crítica. Isso. Deu para entender? Deu, claro que deu. Vamos pensar num teólogo, por exemplo. Nós temos aqui o Sócrates, que já tem essa experiência. Por que para ser padre, pastor, você faz teologia e filosofia? Por que será? Isso não é por acaso. Isso não é por acaso. Veja bem, vamos pensar num padre ou num pastor. Tá? Quando eu falar padre, pense em padre e pastor também. Vamos lá. Um padre, ele, teoricamente, ele tem que lidar constantemente com pessoas. Né? A vida dele é essa. Ele vai estar numa igreja, ele vai estar num local voltado para relações pessoais e relação com Deus. Mas, para isso, ele precisa conhecer a tradição dos teólogos e a tradição dos filósofos para que ele aprenda a fazer uma pregação, por exemplo. Para que ele aprenda a fazer a interpretação do texto sagrado da Bíblia. Para que ele aprenda que antes dele, outras pessoas vieram. Outras pessoas tentaram fazer a mesma coisa que ele fez. E outras pessoas conseguiram, com sucesso, responder às perguntas que ele tem hoje. Por exemplo, quais são as grandes questões filosóficas? De onde eu venho, para onde eu vou e como eu vivo. Né? Qual é a minha origem? Qual é o que me sustenta na minha existência e para onde eu vou depois da minha morte? Essas são as grandes perguntas filosóficas e teológicas. A filosofia tem respostas para isso. Os filósofos têm respostas para isso. A história da filosofia tem respostas para isso. A história da teologia tem respostas para isso. E vejam bem, respostas divergentes. Então, se eu, padre, se eu, pastor, quero transmitir esses ensinamentos para os meus fiéis, eu preciso saber o que outras pessoas responderam antes de mim. É exatamente isso que eu falei antes, exatamente isso que você, Rodrigo, acabou de falar. Para eu orientar os meus fiéis nos seus problemas existenciais e de fé, eu preciso conhecer as respostas que foram dadas pelos filósofos ao filosofarem que vieram antes de mim. Eu, enquanto jurista, para eu responder os problemas jurídicos atuais, eu tenho que saber o que outros filósofos do direito, ao filosofarem sobre o direito, tentaram responder antes de mim. Para que eu não me sinta arrogante e prepotente, mentindo aos outros, dizendo, eu tenho a solução, eu inventei uma solução, sendo que muitas vezes essa solução já foi pensada antes por outros e não deu certo. Então, o teólogo, o filósofo e o filósofo do direito têm que ser humildes o suficiente e reconhecer que o mundo não nasceu quando ele nasceu. Antes de você, já existia o mundo, já existiram vários filósofos, e que você tem que se dar conta, você tem que se relacionar com essa tradição se você pretender responder aos problemas de hoje e tentar propor mudanças para o futuro. E aí, nesse ponto, professor, eu vou discordar um pouquinho do pensamento que o autor deixa transparecer, na ideia de que o filósofo ele busca uma perspectiva revolucionária. Assim, eu asfiaria o termo revolucionário pelo princípio de que eu creio que o pensamento filosófico ele nos traz, na sua cerne, a ideia principal de encontrar respostas para uma realidade que já se apresenta. Não para encontrar algo novo, mas para se chegar à verdade, uma vez que há grandes dificuldades para se encontrar a verdade. Isso sem levar os méritos da subjetividade dessa verdade, mas a busca constante do filósofo é voltada para essa perspectiva, né? E nessa perspectiva surgem, então, as várias vertentes, como o senhor colocou ainda há pouco, de pensamentos relacionados às perguntas que embasam o pensamento teológico-filosófico, o filosófico-teológico, de onde eu venho, para onde eu vou, por que estou aqui, né, dos objetivos da vida humana. É interessante a gente observar, então, isso, entendendo que o princípio da ideia filosófica, isso na minha visão,
está relacionado mais à questão de compreender o que já se estabelece, para entender qual é a realidade das coisas, do que mais isso do que encontrar a ideia de construir uma revolução, podemos dizer, uma revolução de caso pensado. A revolução pode até existir, mas por uma descoberta não diretamente intencional. Não é por acaso que Sócrates é o patrono, o pai da filosofia, digamos assim, porque políticos, especialistas, cientistas, os sofistas chegavam com certezas e com respostas para tudo. Sempre havia uma solução para os problemas. E Sócrates levantava o dedo assim e falava, tá, mas o que é isso que você propõe? Se Sócrates estivesse aqui, ele falaria assim para os Sócrates, tá, mas o que é verdade? Isso já é uma pergunta filosófica. Quando a gente pergunta o que é alguma coisa, isso é uma pergunta que rompe com as certezas. Enquanto cientistas, especialistas, técnicos vêm com soluções a problemas, o filósofo, com as suas perguntas, mostra os problemas da solução. Essa frase é muito interessante, não é minha, eu não lembro de quem que é agora. É mais ou menos assim. Enquanto a ciência traz soluções para problemas, o filósofo sempre levanta os problemas da solução. Então, veja, o filósofo é sempre aquele cara que faz perguntas que são incômodas e perguntas para as quais a gente não tem respostas absolutas, definitivas. O filósofo é, por excelência, o cara que defende a abertura de todas as coisas. Veja, não é o relativismo, mas sim a possibilidade de abertura de discussão de novas possibilidades. É nesse sentido que eu acho que o Mascaro fala em revolucionário. É claro que tem o lado dele marxista aí. Mas o filósofo não precisa ser marxista, mas ele tem que ser radical. Radical no sentido de raiz, de ir no fundo, profundo, no fundamento das coisas. Naquilo que funda as coisas, no fundamento das coisas, na origem das coisas. Então, o filósofo não precisa ser necessariamente um revolucionário, mas ele tem que ser radical, no sentido de fazer as perguntas que levam aos problemas das soluções. Então, esse é o papel do filósofo. Levantar os problemas das soluções simplistas do senso comum. Então, o filósofo é sempre aquele cara contra o que é banal, contra a banalização, contra o senso comum que quer naturalizar tudo. O filósofo faz perguntas que são incômodas. Por exemplo, o filósofo do direito faz uma simples pergunta que desmonta juízes, promotores, delegados, advogados. O que é direito? O que é direito? Até hoje nós não temos resposta a essa pergunta. Uns dizem, direito é natureza. Outros dizem, direito é leis estatais. Outros dizem, o direito serve para a proteção de direitos e da dignidade humana. Outros dizem, o direito deve se aproximar da sociedade, deve ser distante dela, o direito deve acompanhar a sociedade, o direito deve incentivar a mudança social. O que o direito deve fazer? Até hoje nós não temos respostas a essas perguntas. E é justamente isso que o filósofo quer. Ele quer... Aliás, a filosofia é justamente a tradição que os filósofos criam ao filosofar sobre essas questões que não têm respostas. Ou melhor, o filósofo é o guardião da abertura sempre possível do ser humano questionar essas questões. O filósofo estuda a tradição de respostas a essas questões. Ao fazer isso, ele vai filosofando, mas ele nunca tem a pretensão de dar respostas definitivas a essas questões. Pelo contrário, o filósofo é o guardião da abertura sempre possível de novas respostas a esses questionamentos. E é nisso que ele se diferencia do jurista, do cientista, do técnico, do teólogo e etc.